Boa tarde a todos. Eu sou o Alessandro e junto com o Cassoli nós vamos falar sobre automação de deploy de infra da King utilizando XCP e SaltStack. Eu sou supervisor do time de infraestrutura de hosting da King Host e o Cassoli pode se apresentar aí. Então, boa tarde, pessoal. Mais gente chegou, então. Meu nome é Diego Cassoli, mais tem como Cassoli, né? Hoje, atualmente, eu trabalho na infraestrutura, né? Sou analista de infraestrutura de hosting, mais especializado na parte de Linux. Então, vamos adiante que temos bastante coisa pela frente. Qual é a nossa necessidade quando a gente precisava fazer essa automação? Eu vou contextualizar nesse primeiro momento qual que era a nossa necessidade e, num segundo momento, Cassoli vai assumir e vai explicar a solução que a gente adotou e os resultados que a gente obteve através dessa automação. O que possuíamos no passado, nós tínhamos mais de 2.500 servidores, versões diferentes de uma mesma tecnologia no parque, e isso tornava a manutenção bastante difícil, porque nós tínhamos pacotes instalados via código-fonte, então versões do PHP novas que não tinham nos repositórios oficiais do CentOS, que é a distribuição Linux que a gente utiliza. A gente acabava fazendo a instalação pelo código-fonte. Saiu uma nova versão, uma versão de correção, nós tínhamos que recompilar todo o código-fonte em todos os servidores. Então, imagina o grau de trabalho que isso gerava para o time. E, além disso, nós tínhamos diversos scripts, a maioria em PHP, que eram para fazer a instalação do ambiente e a configuração. Isso também nos gerava bastante retrabalho, porque em alguns momentos esse script falhava e a correção tinha que ser manual. Além disso, tentar identificar qual o ponto de falha, isso fazia com que o ambiente não ficasse uniforme. E, além disso, a gente tinha um ambiente sem documentação. Sabíamos como era o padrão que deveria ser, mas se tivesse algum ambiente customizado, a gente não tinha essa customização documentada. E nós tínhamos, então, o que nós desejávamos a partir dessa mudança era ter esses mais de 2.500 servidores padronizados com ambientes de fácil manutenção, em que o time pudesse instalar todo e qualquer pacote através de repositórios oficiais ou auxiliares da distribuição, e sem ter necessidades de scripts de instalação e configuração adicionais que fossem desenvolvidos internamente. E, com isso, também a documentação desses ambientes, de suas customizações. Mas como que nós conseguiríamos atingir isso? E antes disso, qual o fato gerador dessa mudança? Nós estávamos num processo de projeto de migração de data center, e essa migração de data center ela envolvia a necessidade de troca da plataforma de virtualização. E a primeira solução que foi pensada foi: podemos converter o template das máquinas que já temos e colocar dentro dessa nova plataforma? A gente fez esse teste, ele era bastante lento e, na maioria das vezes, ele dava erro. Então, nos dava mais problemas
fazer esse transporte do que recriar do zero. E também a gente precisava garantir que os novos ambientes possuíssem as mesmas versões de software dos ambientes de origem. Então, essa máquina deveria ser recriada no data center de destino, com a mesma versão com as mesmas versões de PHP, com a mesma versão de Ruby, a mesma versão de Python que estava instalada no ambiente de origem, porque senão haveria uma migração lógica de dados e isso incorreria em impacto para o nosso cliente final. Então, essa foi uma oportunidade que a gente teve de fazer diferente. E fazer diferente, logo nos vem a palavra DevOps. Pensar em DevOps para evitar retrabalho. Usar ferramentas DevOps de mercado que são conhecidas, tem bastante documentação, e parar de fazer as coisas só em casa. Então, esse foi o nosso mantra quando veio esse projeto. E aí, a cultura DevOps dentro da cultura tem a questão da automação de infraestrutura. E tem dois itens que são bastante importantes, que é o provisionamento de TI e o gerenciamento de configuração, que são os temas que a gente vai abordar aqui hoje. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem ir questionando no chat durante o nosso bate-papo, que tanto eu quanto o Cassoli a gente vai acompanhando e respondendo as questões. Então, tínhamos já o virtualizador escolhido, mas não tínhamos uma ferramenta de gerência de configuração. Então, qual ferramenta usaremos aqui? A gente nós como time tínhamos algumas premissas, que fosse uma plataforma multiplataforma, open source e com a curva de aprendizado não muito acentuada, pois o time era inexperiente com essas tecnologias. Respondendo ali a pergunta do Marcelo, nós estamos utilizando o XCP-NG, a gente vai chegar nesse ponto logo em seguida. E tínhamos algumas alternativas de gestor de configuração. Tínhamos o Ansible, Chef, Puppet, SaltStack. Foram as 4 principais que nos vieram nas nossas pesquisas, então são as mais populares, e a gente resolveu olhar com atenção cada uma delas e tentar entender qual que se encaixaria melhor na nossa realidade. Então, para isso, o que foi feito, e aí, apesar da imagem ser bastante sugestiva de uma sala de guerra, não estamos entrando para a guerra. Fizemos um War Room, onde o time de web ficou cerca de 3 dias. A gente pegou todas essas soluções e ficou bem claro num primeiro momento que as opções mais viáveis para a nossa solução seria ou SaltStack ou Ansible. E durante esses 3 dias, qual que era a missão? Era pegar essas tecnologias, tentar fazer uma POC de um projeto de uma máquina subindo com alguns softwares dentro dessa plataforma nova de configuração, gerência de configuração. E aí nós chegamos à dupla que a gente vai conversar aqui hoje, que é o XCP-NG, que o XCP-NG é um hypervisor. Ele roda no Bare Metal, que basicamente ele é um Linux CentOS 7, dentro ali por baixo dos panos, é um Linux CentOS com Zen e mais algumas
customizações, e ele é totalmente open source, então não tem nenhum custo para a utilização, qualquer empresa consegue adotar isso num projeto pessoal. E ele é um fork do Saint Server da Citrix. Então, pegar a documentação da Citrix, pegar a documentação do XCP, ela é bastante parecida. E optamos como gestor de configuração, SaltStack, por ser multiplataforma. Ele funciona tanto para Linux quanto para Windows. A gente também administra ambientes Windows, então era importante a gente poder ter essa mobilidade de aproveitar o know-how adquirido com ambientes Linux e tentar aplicar futuramente em ambientes Windows. Então, ela usa a linguagem YAML para os seus arquivos de configuração. Ele é construído em Python e utiliza também Jinja 2. Cassoli, agora eu te passo a palavra, já que tu fez parte da escolha. Então, pessoal, eu vou seguir aqui com a apresentação. Agora falando mais um pouco referente à experiência do time e também apresentando um pouco do Salt, porque provavelmente vocês vão querer testar depois, então a gente vai dar um embasamento para vocês também. Tá? Coisas que nos chamaram a atenção no SaltStack foi inicialmente que ele tem tanto suporte por SSH quanto suporte por agent. Então, a gente pode fazer interações de SSH, mas também ele tem um agent dele que a gente pode instalar no client, né? E fazer toda essa gestão de configuração via o agent dele. Isso nos permite que nem quando tu tem um driver, né, do computador, tu usa o driver genérico, ele tem algum suporte e quando está o proprietário, geralmente ele tem suporte a mais. Então, o agent nos permite mais isso, né, uma camadinha de comodidade, de funcionalidades que o desenvolvedor nos permite, né. Diferentemente de alguns outros que tinham só SSH, né, então ele foi bem importante também. Foi um dos pontos importantes para nós. A gente notou também, quando estava testando os diversos tipos de orquestradores, questão de confiabilidade no retorno dos states, ou dos jobs, né, que executavam em cada um deles. E a gente viu que alguns deles falhavam, tinha algumas funções que executou a tarefa X, mas não acabou executando. E a gente viu que o Salt era bem confiável nos retornos. Realmente, quando dizia que funcionou, erro, ele dá um retorno bem claro para a gente, até bem amigável, assim, a tela é bem interessante o retorno que ele dá, né? Ele também tem, como alguns outros, mas já que a gente quis juntar tudo numa solução só, né? A abstração ao sistema operacional, então eu posso trabalhar com diversas distros e não me preocupar se aquela distro vai ser CentOS, Ubuntu, se vai ser um SUSE. Ele que vai identificar qual é o sistema operacional e ele vai fazer os comandos de acordo com o sistema operacional. Eu só faço o state, o job, a configuração nele, de acordo com o padrão dele de configuração, né? E ele que vai trabalhar abaixo dos panos e fazer essa configuração. E ele também prometia ser tanto um provisionador quanto um orquestrador. Então, geralmente a gente usa mais de uma ferramenta para fazer isso, né? E ele prometia as duas soluções no mesma solução, né? No mesmo programa, né? Pode passar, Alessandro? E o principal, assim, que a gente achou bem bacana, né, é que a maioria dos orquestradores ele trabalha com arquivo físico, onde tu configura o nome da máquina, o IP dela, faz todas as configurações de um arquivo TXT, né. E já ele tinha um suporte a usar a API, então eu posso fazer uma requisição a um web service, uma API, né, e ele me retornar os dados. Isso foi de muito um bom encontro com a gente, porque nós tínhamos realmente todo o cadastro em banco de dados, toda a configuração dos nossos servidores a gente tem em banco, e a gente viu que a gente podia aproveitar a informação que a gente tinha e não precisar nós ir lá configurar um arquivo ou fazer um script para popular esse arquivo, né? A gente já podia usar o que a gente já tinha já em casa, né? Então, daí, a partir dali, a gente faz uma chamada de API, por exemplo, eu botei uma imagem para vocês mais simplória nossa API, né? Onde ele diz qual é o serviço que vai estar no servidor, qual é o IP, quantos discos, tem toda a configuração que precisa fazer instalação na máquina. Pode passar, Sam. Outros fatos interessantes que a gente encontrou, já agora mais no uso mesmo dele, né, é que nenhum orquestrador vai oferecer 100% das atividades que tu tem no dia a dia.
alguma coisinha ou outra tu vai ter que acabar criando em casa. E ele nos permitia isso, ele permite que a gente executasse comandos também, não só os modos, as computações que ele permite, mas se tem alguma coisa específica, muito proprietária nossa, que a gente quer executar um script, ou então um comando específico, ele permite a gente fazer isso dentro dos states dele, tanto isso validando se o retorno foi um sucesso ou não naquela execução, né? E também o uso de API, né? Então, dentro do state, eu posso chamar uma API também. Digamos que vocês tenham um banco lá que popular uma coluna que o servidor foi instalado. Então, imaginamos que ao final de todos os states, vai chamar essa API e dizer que, o servidor instalado. Então, tu pode usar a chamada de API dentro do próprio state dele. E outra coisa interessante que a gente começou a usar com o desenvolvimento dele foi a integração que ele tem com o teste infra, que ele é uma ferramenta de teste unitário feita em Python também, que realmente ele vai testar a saúde do teu parque, ele vai testar se a parte está funcionando, se tem todas realmente as versões de PHP. Então a gente fez alguns testes para validar depois de toda a execução de todos os states, né, se realmente o servidor foi 100% instalado sem nenhum erro, né, de conexão com algum repositório, por exemplo, de algum software que a gente vai instalar e tudo mais, né? Então a gente consegue testar isso, até porque às vezes tu vai instalar 100 servidores, tu não vai ficar olhando o retorno de cada um deles, né? Importa só o que realmente deu problema, né? Então isso nos permite filtrar melhor, né, esse retorno. Pode passar? Mas, claro, nem tudo são flores, né? Algumas coisas a gente teve de problema, né? De que não agradaram tanto, mas não foram obstáculos para nós tão grandes, né? Que nem a comunidade na época, quando a gente começou a usar ele, não era tão grande, né? Então, até comparado a outras comunidades, realmente ela é bem menor, né? Então, com pessoas trabalhando com ele, mas isso não foi um empecilho para nós. A documentação também, para quem, até vou dar um exemplo, quem trabalha com Linux é como se fosse um help do terminal, a maioria das vezes, né? Então, só tem o comando e quais são as opções que ele tem ali, tem uma breve explicação. Exemplos, alguma coisa de aplicação, muitas vezes não tem essa informação. Daí te faz buscar em alguma solução externa, algum GitHub, Stack Overflow, alguma coisa mais, alguma solução que tão simples, né? Mas às vezes acaba com a experiência de uso da documentação deles, né, desenvolver a partir do que eles têm na documentação, mas isso tu leva um tempinho aprender isso, mas para nós, naquele momento, até porque o conhecimento que a gente tinha, não foi um problema, até a gente foi um dos pontos em que a gente começou, em questão de 2, 3 dias, já estava produzindo states sem muita necessidade de olhar a documentação, né, pela simplicidade dela. Vai passar. Então, qual é a arquitetura que a gente adotou, tá? Pode passar. O que nós temos hoje, tá? Quem comecei no início, né? Ele prometia ser tanto o provisionador como o orquestrador, né? Mas quando a gente começou a usar ele como um provisionador e até a gente testou outras ferramentas, não foi tão eficaz. Então, daí a gente acabou, até eu vou falar aqui mais no próximo slide, né? Mas a gente acabou desenvolvendo dentro de casa, né? Nesse primeiro momento, uma ferramenta, uma API, um web service, né, que faz a comunicação com o XAPI. Então a gente vai ver ali no canto ali no primeiro web service ali, né, que ele faz a comunicação com o XAPI do XCP para fazer o clone da máquina e fazer a configuração de vCPU, memória RAM. Então a gente chama inicialmente um web service que faz isso para nós. A gente não precisa se preocupar em várias chamadas, a gente faz uma chamada só e de acordo com o que tem no sistema configurado, ele faz toda a configuração para nós automaticamente. Depois que se faz esse clone, ele faz o power on da máquina, né? Ele faz a criação de uma máquina com um sistema operacional zerado, sem qualquer configuração. A única coisa que ele tem é um salt minion configurado, porque quando ele ligar, ele mande um oi para o salt master, que é o que nós temos a flechinha ali, quando tem um servidor criado ali, que ele chama lá o Salt Master e ele diz, me criaram aqui, eu preciso ser configurado. O Salt Master vai lá, faz a confiabilidade, fecha uma conexão com esse client, né? E posteriormente ele começa, depois de aceitar no seu inventário, né? Ele começa a fazer o envio dos comandos a partir da configuração que tem que ser feita no servidor, né? Se o servidor é um web, um banco de dados, quais
ele tem toda essa compressão dele para ele saber o que ele tem que configurar. Ele mesmo sabe a partir dos jobs que a gente fez. E a partir dali, a gente tem um servidor criado, configurado, padronizado, né, mais importante, e tudo a partir do servidor zerado, onde a gente não tem tecnologias que não deveria instalar. A gente tem só as tecnologias que deveria instalar, que foi configurado de acordo com o objetivo dele, né? Pode passar? Então, eu comentar um pouquinho sobre a arquitetura, né? Então, a gente teve que criar um web service. Ele foi baseado em Python com Flask, se comunicando com o XAPI, que é a Zen Project Manager do XCP, né? Para fazer essa parte de provisionamento do servidor. Então, a criação da máquina, comentei, a compressão de vCPU, memória RAM, tudo isso porque a gente testou realmente outras ferramentas, como Terraform, e até o Salt Cloud, que é a ferramenta que vem com ele, e algumas coisas que a gente precisava não tinha funcionalidade, e algumas coisas nós tínhamos dificuldade no uso também, a gente foi ineficaz realmente, daí a gente acabou partindo, não, melhor a gente realmente fazer, nesse momento, uma ferramenta de casa, que usa a API do Zen, mas que vai se comunicar com o Salt e tudo mais. Pode passar? Antes de começar a falar sobre o Salt, a configuração dele, tem alguns termos que é importante saber quando a gente vai trabalhar com o Salt Stack, né? Que a gente tem que ter realmente um Salt Master, que é um servidor principal, que ele que vai orquestrar, ele que vai administrar, gerenciar os servidores, né? E esses servidores que ele vai administrar, que ele vai configurar, que ele vai gerir, eles são chamados de minions. Então, todo o parque, os webs, os bancos de dados que tem embaixo dele, são conhecidos como minions, tá? Como é que ele faz essa compressão, né? Ele tem, tu vai comprar os states lá, o passo a passo de como fazer uma instalação de um serviço X e Y, e ele vai renderizar isso no Salt Master. E daí, nesse caso, a gente tem um cara importante que é o Pillar. O Pillar são dados que o Salt Master renderiza para fazer a instalação de minions. Então, são variáveis, né? Então, a gente tem todos os states lá que são arquivos que não são alteráveis, né? Que eles têm uma sequência certinho, e neles tem variáveis. E essas variáveis ele puxa do Pillar. E esses Pillars a gente pode ter tanto em arquivo, isso, como em web service, que foi o que a gente adotou no nosso projeto, né? E quando ele precisa de alguma informação dos seus minions, né? Eles comunicam com ele e mandam grains para ele. Então, os grains são os dados que o minion manda para o Salt Master, e o Salt Master manda dados a partir de pillars. Pode passar? Daí agora, falando um pouco mais tecnicamente da estrutura do Salt, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar, geralmente é uma pasta onde vai ter os states, então todas as regras, o script, né? Que é para fazer a instalação do Apache, do Nginx, do PHP no servidor, então a gente vai ter tudo nessa pastinha. E tem um arquivo também que é bem importante, que está no mesmo dessas pastas, que é o top SLS. Pode passar? O top SLS, ele nada mais é que o roteiro de quais states que ele vai executar de acordo com o serviço. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a compressão de um web, por exemplo, né? Então, ele vai ler lá, esse minion que eu vou instalar é um web? Tá, se é um web, eu tenho que configurar, eu tenho que executar todos os states aqui. Ele vai seguir a lista, ele vai executar primeiro a compressão de rede, depois alguns pacotes, mas ele vai seguir a linha certinha de instalação. Tudo que eu faria manualmente, ele faz para mim de acordo com o que eu disse para ele fazer lá. Claro, vai ter algumas coisas que a gente pode validar ali, que a gente falei que a gente usa palhas para enviar algumas informações, né? Então, por exemplo, a gente usa palhas para dizer quais os serviços que eles vai instalar no servidor. Mesmo sendo um web, eu posso querer criar um web somente com Apache, somente com PHP 5.3 ou PHP 7.4, né? Então, eu faço validações ali para ver quais as tecnologias que eu vou partir do que eu mando no web service, né? A partir das informações que eu disse para o Salt, me cria um web com essas tecnologias, né? E daí eu faço a avaliação ali com o if dentro do Top SLS. Pode passar? Entrando um pouquinho mais na estrutura dos states, nós temos, aqui foi a estrutura que a gente adotou, né? De pastas, mas pode criar tanto pastas
Tu pode botar os arquivos diretamente aqui, não tem um padrão muito... depende do padrão que a equipe trabalha, né? A gente optou por esse padrão, a gente tem a execução no run, temos coisas que executam antes, que são before, e coisas após, que são no after, né? Mas o mais importante dessa pasta aqui, independente das pastas que existem ali, seria esse init SLS. Pode passar? Que ele é dentro do... Tem os topics que diz quais states que vão ser executadas, né? E dentro dos states a gente tem qual é um arquivo, que é o init, que ele vai dizer, dentro daquele state, quais são as tarefas que ele vai executar para instalar aquele serviço, né? Então, aqui a gente tem a ação do Python, por exemplo, onde eu faço a execução do Python.run, que ele vai executar a instalação e alguns ajustes. Então, a gente sabe que a gente trabalha com infraestrutura, muita gente tem que personalizar o servidor, né? Então, geralmente a gente faz alguns ajustes, configuração, alguns tunings após, né, a instalação de um serviço específico. Então, a gente já faz toda essa configuração, não precisa fazer nenhuma intervenção manual. Pode passar. Daí eu trouxe um exemplo para vocês aqui da própria instalação do Python, né? De como é que é um state dentro do Salt, né? Então, aqui nós temos um include, né? Quem está acostumado, que é ele faz uma chamada com um arquivo que ele precisa daquilo lá para daquela execução anterior, que seria nada mais é que adicionar um repositório, que é um repositório nosso interno, que a gente tem de alguns RPMs, né? Algumas coisas que a gente tem que fazer dentro de casa, né? E daí, quem diz para ele, eu crio um alias para me exibir quando eu for para a instalação, e eu só chamo a função pkg.latest. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a instalação do pacote. Vocês viram ali, não tem nenhum install, apt-get install, não tem nada. Eu só digo para ele qual é o pacote que eu vou instalar. Ali a gente usou pillars para dizer qual é a versão do pacote. Então, esse mesmo state instala a versão 1, qualquer versão, versão 2.0, 2.1, 2.4, a partir da versão que eu passo para lá, ele faz a instalação, né? Então, eu não faço uma conversão para cada versão de Python, eu faço uma decisão aqui dentro de qual versão que eu vou instalar, né? E não preciso preocupar em qual é o sistema operacional que eu vou instalar. A partir do sistema operacional que ele lê lá, se é o Ubuntu, ele vai instalar com apt, se é um CentOS, ele vai instalar com Yum, todo ele que faz para mim, não preciso me preocupar com isso. Isso faz com que eu reaproveite esses states, né? Qualquer sistema operacional, né? Se eu for trocar de distro hoje, com pouco ajustes, eu já tenho um servidor zerado lá, configurado com o serviço que a gente precisa, né? Pode passar? Eu trouxe mais um exemplo para você, só para exibir ali que a gente pode usar, além de ifs dentro de código, a gente pode usar um for, a gente pode usar várias linhas de informação acho que em Python, né, para fazer essas validações. Então, ali eu trouxe um for que a gente configura todas as interfaces de rede do servidor a partir... E vocês podem ver também que eu não digo para ele qual é o arquivo, eu só uso a função network do Salt e digo quais os dados que eu quero naquela interface de rede, e ele vai ver qual é o sistema operacional e vai configurar no arquivo que deve configurar, né? Pode passar. Trabalhando agora um pouco mais command line, trabalhando um pouco no Salt Master mesmo, nós temos como o inventário do Salt, a manipulação dele, né? Então, a gente tem um command line salt-key, que ele tem 3 opções bem legais, né? Que é o "-l", que é para listar o teu inventário, então ele vai listar tanto os hosts aceitos quanto os que não estão guardando para ser aceito, né? Essa confiança que ele tem para se comunicar entre os dois, né? A opção "-a", que seria para aceitar um host, um servidor novo que foi instalado, ou até mesmo se você instalou tipo 100, 200 servidores, pode usar a opção "-a" maiúsculo, "-y", ele vai automaticamente aceitar todos os servidores para ti lá na lista dele. Então, para te fazer esse gerenciamento da lista, né, para aceitar e confiar nesses servidores novos, né? E para deletar, a opção "-d", que daí tu faz a remoção daquele servidor do teu inventário. Pode passar. Quando tu faz a inserção, tu pode testar a comunicação também com o teu Minion, né? Com esse comando, salt, o nome do Minion, que no caso ali é o web01, e eu mandei o teste.ping, que é uma funcionalidade que ele tem do Salt para testar se está havendo comunicação entre o master e o Minion, né? Daí vai funcionar true ou false, de acordo com se ele conseguiu ou não conectar, né? Pode passar. Mas como é que a gente aplica, né? A gente fez todos os jobs, tudo lá certinho, configurei como é que eu vou instalar meu Apache, como é que eu vou instalar meu Python. Eu faço essa configuração com o command line salt.
o salt, a sintaxe é bem simples, é salt, o nome do minion, e daí a opção state.apply. Quando eu executo o state.apply, ele vai ler lá aquele arquivo, o top SLS, que eu indiquei a vocês no início lá, e vai ver, ele é um web? É. Tá, um web eu tenho que executar esses states aqui. Daí ele vai começar a lista, um por um, a executar de acordo com o que eu configurei lá. Esse state apply, para quando tu está fazendo as primeiras configurações, ou tu quer ver os retornos, é interessante deixar, botar realmente só ele. Mas se tu quer já instalar algumas máquinas, 100 máquinas, e pode dar um retorno muito grande, porque ele é bem completinho, assim, ele dá em cada state em torno de uns 7 retorno, assim, para te saber o que ele fez, o que ele não fez, o que ele mexeu de arquivo, né? E daí pode ser interessante usar essa opção menos state underline output igual a mixed, que ele vai mixar todos os retornos em uma linha só para cada state que tu vai executar lá. Então, quando tu vai executar para mais de um servidor, pode ser interessante usar essa opção, né? Mas e se eu quero criar um servidor ou quero criar um MySQL com Apache, por exemplo, e não tem lá na regra que eu quero configurar assim. Tu pode, ou tu quer atualizar um pacote, quer executar um state específico, tu pode executar isso também. Tu pode ignorar o que tem no top SLS e usar a mesma sintaxe do state.apply, só que colocando os states que quer executar, que nem eu botei ali. Quer executar o state do Apache e do Python. E aí ele vai pegar e executar somente esses dois states lá dentro do servidor. Também tem como eu executar para mais de um, porque quando tu está manipulando, gerenciando o servidor, atualizando eles depois que já estão criados, né, tu pode querer aplicar alguma configuração neles, né? Então, tu pode usar regex, então, no nome do minion ali, né? Então, eu botei ali na quarta opção, tem o salt web 0 asterisco, que daí eu vou aplicar para todo mundo que começar com web 0, eu vou executar aquele state update system, né? E uma outra opção que é muito importante, a gente sabe que trabalha com infraestrutura, muitas vezes é debugar, né? Então, ele tem a opção para debugar uma execução, pode ser do problema, para te ver o que está dando problema. Tu pode usar a opção "-l debug". Pode passar. Aqui eu trouxe só um retorno de como é que é um state apply, de pacote de 2 states que eu executei, para vocês verem como é que é. Então, ele é, até para te ver a diferença dele, como é que ele é normal e ele com o mix, a opção mixed, né? Então, ali você vai ver que ele editou o arquivo de interface de rede, se ele conseguiu ou não conseguiu, se ele teve federação ou não, né? Tudo isso ele vai dizer para ti ali. E o mais importante ali embaixo, ali, se teve sucesso nas execuções dos states, se teve alguma falha, né? Que é o mais importante para nós, é as falhas, né? Se deu uma falha, eu dizer o que aconteceu, né? Pode passar. E daí, a segunda tela, eu tenho para vocês aqui o exemplo com o mix. Pode ver que ele é bem mais curto, né? Não tem aquele monte de informações lá, só diz somente deu sucesso ou falha, né? Na execução de um job. Pode passar. Tu pode optar também por executar a partir dos teus minions states, né? Então, eu estou no servidor web 01 e eu quero executar um state lá para corrigir uma conversão nele, ou atualizar, testar a atualização de um pacote nele. Tu pode usar, dentro do minion mesmo, o command line saltcal. Tem a mesma sintaxe com state.apply, que tem no master, né? Base Packages é o nome do state, né, que tu quer executar, se é Apache, Python, ele vai fazer a mesma execução que nem eu mostrei no retorno, né, na execução do master. Também ele tem a opção "-l debug", onde tu pode ter informações mais detalhadas, né, do que ele fez, mas também ele tem um debugging um pouquinho maior, assim, bem mais interessante, uma opção que tu pode botar nele, que é state.show underline SLS, que é aquele terceiro comando que eu botei para vocês ali, onde tu vai ter um retorno de não só ele vai ter um retorno do que ele vai te mostrar como ele iria executar aquele state. Ele não executa aquele state no servidor. Ele mostra a renderização do script, o que ele iria executar de comando, o que ele ia fazer de configuração, mas ele não executa ela. Isso é muito bom para te ver se realmente o que tu está fazendo realmente vai executar, vai alterar os arquivos que deveria executar no servidor, né? E da mesma forma que o apply, ele também tem o "-l debug, que daí sim, daí ele vai te dar umas 100 linhas
150 linhas ali, muitas vezes, do que está fazendo, e vai te debugar bastante ali, vai te ajudar bastante a debugar algum problema que está tendo com criação de algum state, né? Pode passar, Alessandro, eu trouxe umas telas de retorno vocês também. Então, ali o apply igual ao master, né? Que eu mostrei para vocês lá. Então, ele faz uma execução, ele vai, busca no master lá e faz a execução do state, pode passar. E aí agora eu trouxe você também com a opção tanto do show SLS, que ele não vai executar a tarefa, ele só vai dizer o que ele executaria, o que ele faria de alteração, com -L debug. Eu copiei só uma parte que vocês verem ali, mas pode ver que ele te exibe bastante informação e realmente, acho que nesse retorno aqui foi umas 150 linhas de retorno que ele deu, que é bem interessante quando você precisa debugar alguma coisa, ver alguma anomalia que está acontecendo. Ele mostra aonde que alocou arquivos, quais as configurações, onde é que ele se comunicou, tudo mais. É bem legal, assim, quando precisa debugar alguma anomalia que tu não tem ideia do que está acontecendo na configuração, né? Então, a gente usa bastante essa opção, bem interessante. Pode passar? Quer falar um pouco, Alessandro? Começa. Sim, vamos assumo daqui. O que a gente conseguiu com toda essa construção? Antes nós tínhamos um cenário em que um deploy demorava cerca de 1 hora para completa criação, porque a gente tinha um alto nível de intervenção humana nesse processo, eram scripts que falhavam, a clonagem falhava, enfim, tem toda essa questão que fazia ali perder tempo de analista, que poderia estar fazendo uma outra função e não está fazendo. Tinha a possibilidade muito grande de ter falha humana no processo, alguma variável que não foi configurada, alguma coisa, alguma interface que não subiu, algum pacote que deveria ser instalado e não foi. E isso gerava muita falta de padronização, porque tu não tinha certeza da tua entrega. E agora nós conseguimos criar 100 servidores com tecnologias diferentes, com toda a estrutura ali que o Cassoli explicou nos slides anteriores, em 2 horas, o que é um ganho operacional muito grande para nós e nos facilitou bastante no processo de migração de plataforma de virtualização. E isso tudo com apenas 2 ações de um analista, que é uma chamada para criar os servidores dentro da plataforma de virtualização e uma segunda para dar um apply nos states dentro do servidor Saltmaster. Então a gente automatizou muito, a gente garante que a falha humana é mínima, para não dizer quase nula, e os ambientes são totalmente padronizados. Então, vitória! Conseguimos atingir aí o nosso objetivo. O time fez um trabalho muito bom e isso nos ajudou muito a ter velocidade nesse deploy e também a oferecer de uma forma mais rápida a venda de clouds dentro do nosso carrinho de compras é um resultado desse trabalho. E que nem a gente falou ali, né? Antes eu levaria 1 hora para criar um servidor, um Apache, por exemplo, com Python e Rails. Hoje a gente cria 100 servidores, não importa se tem Apache, tem Nginx, tem Python, ele faz a conversão para mim, né? Para nós. Então, imagina quantas horas a gente ia perder criando cada um dos ambientes que a gente fosse fazer a criação, a migração, né? Um ganho de trabalho é incrível, né? Uhum. E além disso, olha o quanto o ambiente facilita a manutenção do ambiente. Com um comando a gente consegue mandar uma atualização de pacotes para todo o parque. Algo que antes, como eu expliquei lá no início, se fosse um PHP da vida, nós teríamos que recompilar por lotes de servidores, isso ser uma tarefa que demandaria 1, 2 semanas. Então é uma vitória bem grande assim, e graças às ferramentas de DevOps e
tudo que o DevOps trouxe nos ajudou bastante. E que nem a gente tinha máquinas lá que era de mais de 10 anos que alguém fez uma configuração X que ninguém sabia mais que existia aquela configuração, né? E hoje a gente já consegue, a gente tem um sucesso que se precisar recriar uma máquina X ou Y ou Z, a gente só espelhar a máquina de origem essa aqui, cria uma máquina nova com esse nome e ele faz a mim. Ele sabe tudo o que tem que fazer, né? Eu não preciso me preocupar com isso. E eu vou saber como criar, né? Que até no início a gente, às vezes, quando tinha que criar uma máquina específica lá, nós não sabíamos que configuração que tinha que fazer. A gente tinha que fazer uma análise da máquina, ver o que tinha de software instalado, de versões, para criar uma nova, né? E hoje não precisa mais disso, né? Com certeza. Então, curtiram a apresentação? Temos uma posição no nosso time para trabalhar com ambientes de e-mail. Quem quiser, tá aí o link no slide. Sinta-se à vontade para se candidatar. É uma vaga remota, 100% online, Brasil inteiro pode se candidatar. Mas se tu gosta de infra, mas não achou tua vaga lá, manda teu currículo para talentos@kinghost.com.br e a gente, sempre que abrir novas vagas, a gente resgata lá do banco de talentos e vai que a gente te chama. É uma baita oportunidade aí de trabalhar conosco no nosso time de infra. Deixo aqui o contato meu e do Cassoli, nossos e-mails. No LinkedIn podem, e nas demais redes sociais, Ruberpoa com H no início. Vocês podem me encontrar lá. Cassoli, quer divulgar aí tuas redes? Me procurar como o Diego Cassoli. Cassoli com 2S, 2L, só vai ter eu lá, né? Porque acha um monte de Cassoli com L, mas com 2L é só a minha família. Então, procurar como Diego Cassoli com 2S, 2L vai me achar. Qualquer rede social. E agradecemos aí a presença de todos. Nos próximos 2 dias também tem outros conteúdos bem legais que vão aparecer aqui no nosso stand. Então, fiquem ligados, compareçam, sejam sempre bem-vindos e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí na área. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos. Um bom descanso, um bom final de primeiro dia de evento para todos nós. Obrigado, pessoal, por estar aí conosco aqui e se cuidem, né? Abração. Qualquer coisa, manda mensagem para nós no e-mail lá. Tchau. Prazer. Tchau. Abraço.